Olá, boa tarde, meu caro amigo telespectador. Bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Chegamos mais uma vez com boa energia, com boa disposição para acompanhar você durante uma hora, das 15 às 16 horas, aqui na sua TV Jovial. É sempre um prazer estar aqui sentado a poder representar uma equipa de jovens que todos os dias trabalham com determinação para levar o melhor conteúdo até si, sem sair do seu conforto, seja através do telefone, seja através de um computador, tablet, onde quiser, acompanhe a TV Jovial. E desde já agradeço pelo carinho da sua audiência. Hoje, em mais uma edição, nós estamos aqui com um tema importante, interessante. Você vai conseguir perceber já, porque a Madalena André também preparou mais uma matéria introdutória para que nós consigamos ter uma mínima noção do contexto que nós vamos entrar, caminhar de acordo ao mesmo tema. Qual é o tema? Hoje nós vamos falar sobre o impacto da comunicação institucional como fator de desenvolvimento das instituições públicas e privadas. Agora, convido-o a acompanhar a matéria que a Madalena André fez. Depois, volte comigo para conhecer os meus convidados e assim podermos desenvolver mais este mesmo assunto. A comunicação institucional é um fator importante para o desenvolvimento das instituições públicas e privadas. Através da comunicação, as instituições podem estabelecer uma relação de confiança com o seu público, fornecer informações relevantes e transparentes. Além de promover a imagem da organização, a comunicação também pode ajudar a melhorar a eficácia e eficiência das instituições, permitindo que elas se adaptem às mudanças do ambiente externo e interno. Além disso, a comunicação pode ser usada para promover a participação dos cidadãos e a transparência das instituições públicas. No entanto, é importante lembrar que a comunicação institucional deve ser planejada e executada de forma estratégica, levando em consideração as necessidades e expectativas do público envolvido. Por isso, hoje, vamos conhecer melhor o impacto da comunicação institucional como fator de desenvolvimento das instituições públicas e privadas. Você é o nosso convidado especial. Muito bom, obrigado Madalena por esta matéria. Agora sim eu já posso apresentar os meus convidados. Tal como você já consegue ver, estou novamente ladeado por dois homens que eu passo agora a apresentar. À minha esquerda está o Mário Aragão, que é jurista e analista político. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, colega do painel. Boa tarde, os internautas deste tema muito importante do programa Direito ao Assunto. Muito obrigado já pelo convite. Não entendo que seja uma honra e sinta-se à vontade. Muito obrigado. E do outro lado, do lado direito, está o Gelson Mkanda, que é assessor de comunicação. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jaime, e boa tarde aos telespectadores. Igualmente, sinta-se à vontade. Obrigado. Eu começo mesmo consigo. Qual é a introdução que poderia fazer sobre o tema em análise hoje? Olha, eu tenho identificado de forma muito simples aquilo que é o preceito da comunicação institucional como sendo a unificação comunicativa institucional. É a unificação de ideias, é a mesma música a pairar dentro daquilo que é o conceito de desenvolvimento da instituição. E normalmente quando trago esta ideologia é no contexto das pessoas compreenderem de forma fácil e simples aquilo que é o preceito do funcionamento da própria comunicação. Não existe exatamente e nunca vai existir uma instituição que dosa-se pelo conceito de desenvolvimento, de massificação acima de tudo, que não articule o seu conceito de informar. A forma como lida de forma direta com o seu público interno, que são os seus colaboradores, e o seu público externo, que são os chamados stakeholders, desde os parceiros, fornecedores, clientes e etc., não mostrar aquilo que é o conceito do desenvolvimento e a dinâmica de mercado em si. A comunicação
dita não só a produção, mas também o desenvolvimento, o crescimento e, acima de tudo, a aproximação que as instituições precisam ter com o seu público de interesse. Então, de uma forma a podermos aqui trazer uma assentação, é de lembrarmos os telespectadores de que a importância hoje assenta-se por se tratar exatamente de instituições. E quando falamos de instituições, nós dentro da gestão estamos a definir como um conjunto de entidades representativas que desenvolvem um conjunto de atividades direcionado para as outras pessoas. Então são as pessoas dentro do conceito da empresa que desenvolvem atividades para as pessoas. E ela precisa fazer chegar de maneira concisa, de maneira clara e de maneira, acima de tudo, concreta, para que compreendam o lance do processo do funcionamento da própria empresa. Muito bom. Agora eu gostava também de ouvir do Mário. A comunicação é, de certeza, um elemento muito importante atualmente e desde sempre foi. Como é que olha para as nossas empresas atualmente? Será que esta é uma problemática para nós? Bem, o colega fez uma abordagem muito técnica e uma abordagem atuante de realçar que a comunicação numa empresa, quer pública, quer privada, é o sucesso para o desenvolvimento desta mesma empresa. Agora, é importante referirmos que, infelizmente, nós temos empresas que comunicam-se mal, quer privadas e quer públicas. Daí que, se reparar, o slogan do presidente João Lourenço é trabalhar mais e comunicar melhor. Por quê? Porque já detectou que alguns erros praticados por alguns gestores, quer públicos, quer privados, estamos aqui a falar de comunicação no seu todo, no público e privado, tende a ver com a comunicação. Uma comunicação prévia, tu resolves muitos problemas. A maior parte dos problemas das instituições públicas e privadas é a falta de comunicação. E além da falta de comunicação, nós vamos encontrar instituições que, infelizmente, não têm um departamento de comunicação e de imprensa institucional. Agora, é um paraquedista que está aí no Recursos Humanos e quer fazer o mesmo papel. O papel de comunicação, de diretor de comunicação e imprensa, é estritamente importante numa organização. Se quer sair da letargia, se quer estar mais próximo com o cidadão, se quer estar mais adiante do desenvolvimento, é preciso que as pessoas saibam comunicar. É de uma comunicação que nós vamos ter os papéis da burocratização desfeita. Muitas das nossas empresas são burocratizadas por causa da má qualidade de comunicar. Nós estamos a falar, vamos aqui cair um bocadinho nas empresas públicas. Alguns documentos em sede de Estado público que já está fora de uso. Mas se a instituição não comunicar o utente, não comunicar à sociedade, nós vamos ter uma burocratização nessas empresas. Por quê? Porque houve falta de comunicação antecipada. Isso acontece também nos privados. Os privados também, muitos comunicam mal. Vamos trazer aqui grandes empresas, não estamos a falar de pequenas empresas. Estamos a falar de grandes empresas que têm aceitação no mercado nacional, que também, infelizmente, comunicam mal. Agora, é importante sim reverter esse quadro, é importante que as empresas saibam comunicar, é importante que o Estado saiba comunicar, e quando estamos a falar Estado, estamos a falar poder central, poder local e poder governamental. Portanto, é aqui um leque de entidades que devem saber comunicar. Se a base não comunicar melhor, claro que as consequências vão atingir o topo. Nós conhecemos a importância da comunicação, mas por que é que é tão difícil nós termos instituições que saibam comunicar, mesmo conhecendo a sua real importância e benefícios? O maior problema, Torres, compreenda, e depois o caro colega especialista em comunicação vai dizer também relativamente a isso. Nós confundimos comunicação institucional de fazer a imagem do líder. O que acontece em Angola, em algumas instituições, quer públicas, e principalmente as instituições privadas, vamos assim dizer, o gabinete de comunicação institucional não está preocupado em comunicar os atos praticados por este órgão. Está preocupado em divulgar a imagem do seu líder,
está preocupado em tirar uma fotografia do líder que foi comprar uma banana na rua para dizer que também é simples. Portanto, a comunicação é muito além da imagem do líder. Associa-se sempre a comunicação institucional com a imagem do líder, com os atos praticados do líder. Quando falo líder, estou a falar do superior hierárquico. Exatamente. Não, a comunicação não é para o superior hierárquico. A comunicação é para fora. Por isso é que vamos encontrar a comunicação externa e a comunicação interna. A interna tem os seus parâmetros, é dentro da instituição, comunicar entre colegas, comunicar em superior hierárquico e subalterno, comunicar em líder e liderado, e vamos encontrar a comunicação externa. Esta que é o mais problemático, a comunicação externa. É retirar os atos praticados pela instituição para dar a conhecer o utente. Aqui, chamar a atenção os colegas, os compatriotas angolanos, que a boa comunicação não é fazer a imagem do Mário Aragão como líder, não é fazer a imagem do colega como líder, não é fazer a imagem do Torres como líder, como muitas empresas públicas têm estado a fazer. É o errado. A comunicação é para os efeitos da instituição, é para dar a conhecer do pós e do antes de alguma norma que já saiu em vigor. Isso sim é comunicação. Se me perguntar se temos instituições públicas que se comunicam melhor, podemos apontar a Polícia Nacional. Inclusive comunica-se melhor com o senhor porta-voz Nestor Gobel. O SIC comunica-se melhor, no senhor porta-voz penso que é... Melhor em relação a quais instituições, por acaso? Não, há instituições que comunicam mal. As administrações municipais comunicam mal. Não é um segredo para ninguém que as administrações municipais comunicam mal. Por isso é que o lema do presidente João Lourenço é as falhas da base. Por isso é que eu disse na minha primeira intervenção. Se a base não comunicar melhor, o topo vai comunicar muito mal. Porque tudo começa na base. Não é à toa que nós temos também um slogan que a vida começa nos municípios. E se a vida começa de facto nos municípios, os municípios devem comunicar bem. Os municípios não devem se preocupar em fazer a imagem do líder. Não, os municípios devem fazer a imagem da instituição. Muito bom. Gelson, é exatamente isto, esta inversão de significados em relação à comunicação. Em vez de ter uma comunicação institucional, as pessoas querem simplesmente agradar ou promover a imagem do líder. Podemos simplesmente olhar aí, ou ainda tem outras questões que poderia levantar também? Existem outros pressupostos. Eu acho que nós temos que trazer aqui a de cima primeiro aquilo que é a abrangência do conceito da comunicação institucional. Primeiro, deixa dizer que Goleman, em um dos seus extratos, em 2002, numa das obras que revolucionou o contexto do posicionamento das organizações, que retratava o conceito da inteligência emocional, dizia que a nossa comunicação é essencialmente emocional. Tudo que nós vestimos, falamos, ela é por simplesmente a manifestação do nosso interior. Nós vestimos o que pensamos e falamos o que pensamos e o que sentimos também. Então, o que é que nós queremos trazer aqui? Quando nós estamos a falar de instituições, nós temos de olhar para as pessoas. Porque instituições não são paredes, muito menos computadores. Nós temos de olhar para as pessoas e compreender que as pessoas precisam interpretar aquilo que é o designo do relacionamento. Há aqui um outro quesito que Rio faz exatamente e o Goleman fazem referência nos seus extratos, é exatamente a importância de se verificar o instrumento da comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal. As nossas instituições precisam saber, primeiramente, que os funcionários precisam dominar aquilo que são os desígnios da própria instituição. Quando eu falo de dominar, primeiro, gerir as suas emoções, controlar aquilo que realmente, enquanto profissional, sente, pensa. Depois, as suas emoções, transformá-las em informações para as outras pessoas. Às vezes nós queremos ter um posicionamento para podermos, e falou muito bem o colega de painel, para defendermos uma certa imagem, quando na realidade o nosso principal objetivo é a marca da instituição, é a imagem institucional. Então, a comunicação institucional começa de preceitos basilares, é muito básico. E por que é que nós temos de parar ali? Porque o que determina a comunicação é o relacionamento das pessoas. Como é que os teus colaboradores se relacionam? Começa-se exatamente ali. Uma empresa que
o seu interior comunica-se mal, o exterior também vai exatamente interpretar aquilo que não tem nada a ver com a instituição. Então, a verdadeira comunicação é aquela que começa internamente. Os colaboradores têm de se identificar, os colaboradores têm de se doar exatamente para as instituições, para que o cliente perceba, o consumidor final, consumidor que vai exatamente avaliar o nosso produto, perceba qual é a linhagem da instituição para com o contexto social. Então aqui, hoje, as nossas instituições em Angola, se me perguntasse, por exemplo, se nós estamos num nível considerável a nível daquilo que é o preceito da comunicação institucional, eu estaria a dizer que não, muito sinceramente falando. E eu só tenho a mesma referência que eu tenho das instituições que comunicam, ou de uma instituição que comunica bem em Angola, é o mesmo que o colega acabou por dizer, é o Ministério do Interior. É a única instituição em Angola, pública, de cariz público, que comunica bem. Eu quando falo bem, é nas hostas de, primeiro, o porta-voz, como um instrumento, o indivíduo de fortalecimento institucional, de estreitamento de relações entre a sociedade, a instituição, sabe fazer o seu verdadeiro papel. Por outra, a própria instituição, o próprio Ministério em si, sabe veicular aquilo que é o posicionamento do próprio Ministério. E quando nós estamos diante de uma instituição que sabe comunicar, nós também temos de chegar aqui e ovacionar essas iniciativas. Da mesma forma que nós temos a amabilidade de criticar, não é? Então, eu estaria a identificar nestes moldes, mas é claro, será que algumas instituições estão a lutar para saírem daquilo que é o enigma da febre da má comunicação? Estão. E nós podemos identificar, exatamente, estão. Como é que as empresas poderiam, vamos falar de instituições públicas, poderiam conduzir da melhor forma ou andar para resolver estes problemas, tal como o Mário tem levantado, ligado à forma errada como comunicam, que na sua visão poderia ser melhor para que nós consigamos ter uma Angola melhor? Olha, primeiro, na ideologia no qual eu me referi anteriormente, é que a instituição em si representa um leque de pessoas. E estas pessoas emanam um conceito de ideias. Estas ideias, elas podem se concretizar ou em um documento ou em uma informação verbal. E aqui a necessidade de passarmos sempre à luz que a comunicação ela pode ser de maneira verbal e de maneira não verbal. As documentações, e falou muito bem o colega de painel, que as instituições redigem, precisam exatamente de uma assentação. Porque, eu tenho dito, são assuntos sensíveis. O que sai já não entra ao mesmo nível em que saiu. Por mais que você se desculpe, já foi captado, as pessoas já conseguiram reter e vão pura e simplesmente manter aquilo que você passou numa primeira visão. Então, estas instituições precisam primeiro reconhecer que têm de ter alguém que conheça aquilo que é o funcionamento da comunicação institucional. As nossas instituições públicas até têm gabinete de comunicação e imprensa, não é? Mas é mesmo só um gabinete normal. Se verificares algumas instituições, e desafio-te até, por exemplo, em fazerem uma entrevista ou uma reportagem em gabinetes de comunicação e imprensa dos nossos ministérios, vais exatamente encontrar as debilidades, vais entender o quão órfão são os nossos gabinetes. Só tem um computador, só tem uma impressora. Enquanto que um gabinete de comunicação institucional precisa estar recheado de um leque de instrumentos de massificação da própria comunicação. Há necessidade de compreendermos isso. E uma coisa que eu utilizo sempre nas minhas entrevistas é o executivo foi muito inteligente em trazer de cima o preceito do seu slogan: trabalhar mais e comunicar melhor. Eu já falei isso em algumas e vou justificar aqui. Primeiro, eu acho que o Presidente da República entendeu que comunicar é para o indivíduo e não é para as coisas ou os objetos. E quando ele diz aqui trabalhar mais e comunicar melhor, é nas hostes de dizer assim: calma aí, nós servimos as pessoas, então as pessoas precisam sentir o feedback de tudo aquilo que nós estamos a direcionar para elas.
E ao podermos informar as pessoas, temos de nos revestir de tudo aquilo que nós precisamos. Só que o que recai aqui às vezes é que o gestor público está imbuído de muitos atributos que se reduz automaticamente à população. Por exemplo, vamos aqui falar da prepotência. É exatamente um dos empecilhos, ou podemos dizer assim, é um dos inimigos da comunicação. A prepotência, a arrogância, o instinto de que aqui eu mando e determino. Estes elementos que parecem ser supérfluos acima de tudo, elas têm impacto de forma negativa para o não desenvolvimento da própria instituição. Então há necessidade que nós analisemos aqui esses contrastes também. Exatamente. Mário, nós aqui estamos a olhar num contexto em que sai da instituição para as pessoas, os clientes. Mas também existe aquele caso em que dentro da empresa é importante que exista um clima organizacional que possa promover uma maior dinâmica, um clima bem melhor e agradável para poderem atender as outras pessoas. Como é que olha? Será que nas nossas instituições também existe este aspecto onde o clima de trabalho não é o mais agradável e isso poderia também influenciar as pessoas a não terem uma boa comunicação com os outros no terceiro? Claro, e o colega já falou sobre a prepotência superior hierárquico. Se nós tivermos os tais chefes que gostam de ser chamados, porque na minha opinião não existe chefe, existe sim um coordenador de equipa que coordena, que conduza o barco para um determinado fim. Eu tenho dito que as exonerações começam depois da tua nomeação. Logo que foste nomeado, considera-te exonerado. Portanto, isso para dizer o quê? Isso para dizer que, infelizmente, já tivemos pior, já tivemos muito mal em termos de empresas públicas quanto à relação interna. Mas isso depende muito do liderado. O liderado, se for alguém de portas abertas, se for alguém que chega antes de subir o seu gabinete, saudar o guarda que está na porta, saudar a senhora que limpa o seu gabinete para poder sentar, eu penso que esse pequeno gesto também é gesto de comunicação. Mas as pessoas dizem que não são obrigadas a saudar. Não, mas a saudação não é obrigação. A saudação é uma, como é que eu posso dizer, é educação. Tu não podes se sentir obrigado para saudar alguém. Tu deves se sentir educado para poder saudar alguém. Senão vamos recuar na história que um determinado cidadão entrou para uma câmara sem saudar os guardas e companhia limitada, mas as pessoas que foram saindo estavam a notar a ausência desse mesmo cidadão. Claro, as pessoas foram-se embora, ele não saudava, as pessoas também não tinham intimidade com ele e naturalmente a vida dele foi ceifada. Isso para dizer o quê? É importante que nós tenhamos boa relação dentro das empresas. E as empresas públicas, infelizmente, isso não acontece. Temos que ser realistas e se fazermos um rácio de contagem nas empresas públicas que nós temos, nos ministérios, temos cerca de 20 e tal ministérios, 23 ministérios, um ou dois vamos retirar, mas a sua maioria é mesmo de pedir que sejam mais proativos. É um número muito inferior e assustador e que talvez, como tinha dito anteriormente, tínhamos de tirar as palavras ou os títulos de chefe para coordenador. Claro, por quê? Porque há titulares de cargos que quando atingem, pensam que seja o último rácio, distratam as pessoas. Comunicar não é isso. Distratam as pessoas. E as empresas públicas, nós temos que chamar mesmo a atenção às empresas públicas, porque são elas que nos governam. E se são elas que nos governam, a comunicação primária é interna, para a externa ser melhor. Se eu não comunicar primeiro bem dentro da minha casa, lógico, quando eu sair na rua vou sair a empurrar as pessoas, porque também não vou ter uma comunicação, nem uma educação de poder falar com as pessoas. Isso para dizer o quê? Para dizer o seguinte, que é importante dar valor neste gabinete de comunicação institucional. Este é um gabinete que vai dinamizar o sucesso do liderado, o sucesso do líder e o sucesso da própria instituição. Se as instituições públicas ou privadas, um exemplo, instituição privada,
não vamos aqui fazer publicidade de alguns meios de comunicação, mas tem uma comunicação muito mais além daquilo que nós esperávamos. E tem um sucesso a nível mundial. Por quê? Porque tem um gabinete de comunicação institucional que de facto funciona. Quando eu digo de facto, de direito e de ius, são aquelas instituições meramente equipadas. Não existe gabinete de comunicação institucional que não tem uma câmerazita. Não existe um gabinete de comunicação social que não tem um microfone. Então, se o superior hierárquico quer fazer uma comunicação interna, imaginemos, interna, e não quer dispensar os trabalhadores dos seus afazeres, pode fazê-lo dentro do gabinete, desde que a comunicação passa em telas das áreas da própria instituição. Pode gravar uma matéria que vai passar aqui no vosso canal ou outros canais a partir do gabinete de comunicação. Não precisa se deslocar para se comunicar. Agora, nós temos liderados que, infelizmente, se deslocam para poder se comunicar. Não precisamos disso. É preciso dar valor a quem tem. E o Gabinete de Comunicação Institucional é um gabinete que, graças a Deus, tem estado a dar ou a surtir efeitos em alguns setores. Imaginemos agora a presença do presidente João Lourenço. É porque teve um gabinete de comunicação forte e firme que, todos os momentos, nos era reportado. E quando falo de gabinete de comunicação, estamos a falar aqui algumas empresas públicas também, né? Porque nos traziam todos os momentos. Imaginemos nós que não houvesse uma câmera, não houvesse um microfone, não houvesse internet. Então é preciso que as pessoas dão valor às coisas. E o gabinete institucional é muito importante numa organização. Quer ter sucesso na vida, equipa o gabinete de comunicação institucional. E não cria guerra com o diretor, porque também o que se passa aqui é o titular que há guerra com o diretor do gabinete institucional, porque quer que a sua imagem seja feita. Aí não é a tua imagem que tem que ser feita. Tu tens que meter na cabeça que a imagem que tem que ser feita é a imagem da instituição, porque enquanto gestor você é cumpridor das normas dentro da instituição. Mas quando diz que deve-se equipar o gabinete de comunicação institucional ou de comunicação, não podemos simplesmente olhar nos meios materiais, mas também na capacitação do próprio funcionário. Claro, um gabinete de comunicação institucional, se nós olharmos na lei da imprensa, é preciso ter pessoal humano qualificado. Temos que ter lá um bom relator. Não é possível um comunicado de uma instituição pública ou privada que vai a público cheio de erros. Isso não é comunicar. Isso aqui é um escândalo. É um escândalo no nosso país. Nós temos departamentos que fazem um comunicado cheio de erros. Claro, não tem um revisor de língua portuguesa. Tem que ter um revisor de língua portuguesa. Tem que ter um radialista. Tem que ter alguém que sabe apresentar. Tem que ter alguém que sabe cortar, fazer os cortes de sons. Vocês sabem muito bem isso melhor do que eu, porque vocês estudaram jornalista, eu fiz direito, não posso ensinar o padre a rezar. Portanto, são essas coisas que este gabinete deve ter em conta. Para quê? Para que a imagem da instituição... Porque aqui não se fala do Mário Aragão como gestor, fala-se da instituição. Um comunicado mal escrito, não vão dizer Mário Aragão. Vão dizer o Ministério do Mário Aragão não sabe escrever. O Ministério, primeiro o Ministério do Mário Aragão não sabe escrever. Nunca vão associar o Mário Aragão não sabe escrever. Porque o Ministério não está só o Mário Aragão. Está o Mário, está o Torre, está o colega. Portanto, é preciso que as instituições saibam dar valor aos quadros desse gabinete. Assim, muito rápido, antes de acompanharmos uma outra matéria, eu gostava de ouvir do Gelson. Aí, estamos a precisar de mais quadros ou simplesmente de capacitar mais aqueles que já estão inseridos nas instituições públicas, assim, diretamente? Falo baseando-se na sua experiência enquanto assessor. Olha, é o seguinte, Jaime. O que nós estamos a precisar é na realidade, primeiro, de quadros. Isto é indispensável. Não tem como nós... pedirmos que equipemos os gabinetes e não tivermos pessoas capazes para manusearem os equipamentos, e também os próprios equipamentos, né?
Dentro daquilo que é a área funcional da comunicação institucional, existem 3 elementos que nós chamamos de 3 ferramentas funcionais da qualidade de uma boa comunicação institucional. Primeiro, pessoas. Extremamente importante que tenhamos pessoas capazes, treinadas, preparadas, dosadas, articuladas acima de tudo. Segundo, instalações. Temos de ter instalações à altura. O profissional está no gabinete, precisa sentir que está confortável. Não é estar com mais pressa de sair do que permanecer na instituição. Por quê? Porque a instituição não oferece conforto de trabalho. Terceiro, nós identificamos os equipamentos em si. Qualidade de equipamento, boa câmara, a necessidade, bom microfone, a necessidade, bom aparelho gravador, de captação, a necessidade de se ter isso. Depois, identificamos padrões e, acima de tudo, procedimentos e aquilo que nós chamamos de sistemas operacionais. Dentro daquilo que são os padrões, nós estamos a falar dos limites do próprio profissional em informar, em atualizar. E todos esses elementos que eu aqui acabei por enunciar são elementos que o comunicador precisa conhecer, porque senão vamos acabar informando, atualizando as pessoas dentro daquilo que não é a dinâmica da nossa instituição. Só que o que acontece é o contrário, Jaime, para terminar mesmo, é que temos pessoas erradas no lugar certo, quando devíamos ter pessoas certas no lugar certo. Este é o problema das nossas instituições públicas, infelizmente. Muito bom, obrigado, Gelson. Vamos fazer uma curta pausa aqui na nossa conversa em estúdio, porque, só para ter uma mínima noção, o Gelson teve a formação no Brasil, a sua formação superior, e a nossa equipa, vamos lá, do Direto ao Assunto, decidiu, de certa forma, também irmos buscar conhecimentos fora do país, fora da nossa realidade, para que nós consigamos ter uma visão diferente. Então, nós vamos ouvir o argumento da comunicóloga brasileira Elana, exato, é assim que está correto, que ela fala um pouquinho mais sobre este mesmo assunto. A comunicação institucional é obrigatória para qualquer empresa que queira garantir sucesso nesse mundo cada vez mais competitivo. A maior responsabilidade dessa esfera da comunicação organizacional é fortalecer a identidade da empresa, tanto para o público interno como externo. Isso inclui colaboradores, investidores, clientes, o próprio mercado e até a sociedade inteira, se for interessante para a empresa. Sabe a missão, visão e valores das empresas? É justamente em cima deles que a comunicação institucional trabalha, como se fosse uma defensora dessas regras de gestão. E a comunicação institucional também é defensora dessas regras. Ela estabelece estratégias de comunicação que estejam dentro da filosofia da empresa. É ela quem organiza os diversos compostos de comunicação interna e externa para construir e manter uma cultura e imagem organizacional fortes em todos os sentidos. Eu vou resumir os 5 principais. O primeiro objetivo é construir uma imagem positiva para os mais variados públicos das empresas. Então ela serve para transmitir credibilidade, confiança e responsabilidade social. Outro objetivo é estabelecer relações mais próximas com os públicos, tanto interno quanto externo. Aqui entram eventos, gestão de canais digitais e várias outras coisas. A comunicação institucional também é importante para informar e educar os públicos sobre ações e projetos das empresas de maneira transparente e apenas informações relevantes, porque assim fica mais fácil construir opiniões positivas sobre a organização. Além disso, também pode ser usada para fomentar o diálogo e usar isso para ajudar a empresa a crescer. Nesse caso, é preciso que a empresa fique aberta para ouvir sugestões, críticas, elogios e dar atenção real a isso tudo. Não vale guardar só na caixa de e-mail, colocar numa planilha. E o último objetivo mais comum é garantir o sucesso da empresa a longo prazo, porque boas estratégias de comunicação ajudam a fidelizar clientes, atrair novas oportunidades de negócios e a fortalecer a marca como um todo. Ou seja, qualquer empresa que dê atenção para a comunicação institucional terá um diferencial competitivo para se garantir no mercado por muito tempo. Depois de ouvirmos este depoimento, eu volto ao Gelson e faço a seguinte pergunta. Quais são os países, aqui no nosso contexto africano, que Angola poderia ter como referência em comunicação institucional? Primeiro, a África do Sul. Olha que nós estamos a falar da África do Sul porque
é o primeiro país em África a ter um site de assessoria mediática das instituições. E Angola é o segundo país em África a ter o site de assessoria mediática. E estás a falar exatamente com o autor do lançamento deste site em Angola. E quer dizer que em África são apenas 2 países, Angola e África do Sul. Segundo, a Namíbia. A Namíbia, o contexto, você verifica que até, por exemplo, se tiver que acontecer alguma situação de energia, um apagão, só aqui na Namíbia, que é a nossa vizinha, as mídias, né, as referências de imprensa fazem o comunicado antepadamente de todo o processo que vai acontecer. Então, eu tenho referência desses 2 países a nível daquilo que é o preceito de crescimento da comunicação institucional. E nós também podíamos exatamente seguir estas experiências, porque não existe a nível do mundo país que diz-se crescer e desenvolver que não adote o conceito de atualizar os seus cidadãos de tudo aquilo que precisa. E uma coisa aqui, Jaime, é mesmo começarmos a identificar primeiro um problema que tem acontecido com os nossos chefes, né? Falou o colega do painel, gostam de ser atribuídos os nomes de chefes. É a arrogância e a prepotência e não saber ouvir. Normalmente esses chefes, às vezes, se calhar até têm assessores de imprensa, têm comunicadores na instituição, mas não gostam de ouvir, são arrogantes. E às vezes o comunicador passa uma opinião do seu posicionamento enquanto imagem, enquanto representante institucional, mas ele faz das suas. E deixa-lhe dizer que em Angola, em que, por exemplo, uma assessoria de imprensa, um assessor, se ter um assessor, é um bicho de 7 cabeças. No Brasil isso é uma coisa que qualquer um procura ter, desde que consiga entender o seu objetivo de imposição social, o que eles mesmos chamam de autoridade, o conhecedor da matéria. Sempre que tivermos um assessor ou um comunicador, nós precisamos dar a ele a responsabilidade de atualizar as nossas informações. E é exatamente aqui que nós precisamos começar a chamar a atenção aos nossos PCAs, das instituições públicas primeiro. Eu falo muito das instituições públicas porque eu sou um cidadão, né? Os meus impostos são investidos ou são exatamente incorporados nessas instituições. Então eu devo dar o meu gás, não é? O meu contributo de forma direta nessas instituições, porque é dali onde eu dependo. E há necessidade de nós compreendermos isso enquanto comunicadores. Nós somos às vezes desprestigiados nessa sociedade, mas esquecemos às vezes que tudo quanto acontece passa exatamente neste profissional ou para este profissional depois para a atualização do contexto social. Algo que eu gostava de perceber, uma curiosidade minha, como é que funciona o site, as empresas também, no caso, sejam públicas e privadas, como é que elas podem participar e os benefícios que este mesmo site pode trazer para as nossas empresas? Exato. O site de assessoria mediática é o que as pessoas normalmente conhecem como assessoria de imprensa, só que é o fundo da assessoria de comunicação. Ela tem o preceito de articular, promover, divulgar, gerir, analisar e, acima de tudo, investigar aquilo que são os desígnios de uma marca. E dentro deste site, a obrigatoriedade é pura e simplesmente procurar intermediar e estreitar as relações de uma instituição para com outra, da minha marca, no qual eu defendo, para com as outras instituições. Deixa dizer o seguinte: quem faz a intermediação daquilo que nós chamamos de estreitamento de relações de negócios não é exatamente o gestor de forma direta, é alguém que representa o utente da comunicação por meio da divulgação, da atualização e, acima de tudo, da massificação comunicativa. O gestor vai para culminar o processo deste trabalho todo. Então, este site de assessoria mediática está exatamente para este funcionamento. Em Angola não existe muito a cultura de podermos consultar as pessoas que conhecem exatamente o funcionamento de uma determinada ferramenta. E a comunicação mediática veicula aquilo que é a assentação e o posicionamento de uma determinada instituição dentro do pendor social. É uma coisa que eu defendo muito, que os comunicadores precisam passar nos seus assessorados ou então nas instituições no qual trabalham. É o contexto da postura.
A comunicação institucional defende muito o preceito da postura. E quando falamos da postura dentro da comunicação, não estamos a falar só da forma de sentar, da forma de ficar em pé ou a forma de vestir. Nós estamos a falar de um leque. Eu tenho dito assim aos meus formandos, é a representatividade da personalidade do indivíduo. Quando nós temos postura, as pessoas olham para nós e conseguem emanar exatamente aquilo que nós estamos a passar. Desde a forma de vestir, de nos sentarmos, de nos colocarmos em pé, de interagirmos, de comermos, até de bebermos a água. Cada movimento dentro da comunicação emite uma informação. A forma como eu estou emite uma informação. Isto traduz autoridade, conhecedor da matéria, certeza. Por isso é que nós temos, dentro daquilo que nós conhecemos, procurar partilhar com as pessoas o porquê e o que é que devem fazer. E a comunicação traz esse paradigma. Acho que o Jaime, enquanto jornalista, sabe que o jornalismo difunde muito no conceito do o quê. O quê, para quê, como, a quem, onde. São extremamente importantes essas ferramentas. Se nós não pudermos desenvolver e planificar de forma estratégica essas ferramentas, a comunicação não funciona. E está exatamente ali o maior problema. Por quê? Para terminar, porque os nossos líderes estão muito preocupados com o quê? Em comunicação não se preocupa muito o quê? Preocupa-se o como. É como o colega Mário Aragão vai passar a sua informação. Não é o que ele sabe, é como ele passa o que sabe. As pessoas são marcadas pelo como e não o quê. Porque se for só água, nós conseguimos e sabemos ou conhecemos tantas empresas que vendem água mineral. Mas poucas conhecemos que fazem chegar a água com credibilidade, com amenidade, com excelência, com respeito ao seu consumidor final. Muito bom. Mário, o Gelson falava da posição e surgiu uma seguinte pergunta. Eu gostava de poder perceber qual é a sua visão. Será que podemos dizer que as instituições públicas, aqui no nosso contexto, estão a passar um mau exemplo às instituições privadas face à comunicação institucional? Instituições públicas comunicam-se mal e dão um mau exemplo nas instituições privadas. Se o público que regula ou que deve regular o privado está a andar em contramão, imagina o privado, não é? Nós temos instituições, o Gelson estava a falar sobre as páginas e veio-me aqui na mente, as instituições não comunicam por páginas, mas têm páginas oficiais. Tu vais para a página de uma instituição, tu vais encontrar informações do dia 1 de janeiro e você já está em dezembro. Páginas essas que poderia ser atualizada periodicamente para que todo cidadão que solicitar algum documento naquela instituição, a partir da página ele poderá acompanhar os trâmites do seu documento. Foi para os recursos humanos, saiu dos recursos humanos, foi para o diretor e já está assinado, já está na secretaria, já se pode levantar. Quando tu não tens uma página atualizada, por isso é que nós temos estado a ver enchente nas instituições públicas, porque não há páginas atualizadas. Minimamente o SME tem feito assim, a gatinhar, vamos assim dizer, a gatinhar mesmo de gato, não é atualizar na sua página, mas não é aquilo que nós desejamos, porque nós vamos para a página dessa instituição, nós vamos ver o nosso passaporte já foi emitido, mas tu vais para lá, o passaporte ainda não foi emitido. Há aqui um contrassenso entre a página e os trabalhadores. Portanto, é importante que a página tenha que acompanhar com a informação da instituição, porque a página também é uma instituição. Nós temos que considerar que a página também é uma instituição. Ou seja, é a instituição de forma virtual. É a instituição de forma virtual. A informação que a página nos der é fidedigna, porque é página de uma instituição pública e não pode vir contradizer com a informação do funcionário. Isso me parece que aí houve um fantasma que simplesmente para deixar o cidadão satisfeito atirou qualquer informação. Não, a informação não deve ser atirada à sorte. A informação deve ser atirada com qualidade, transparência e serenidade. Para que quando o cidadão for aos serviços levantar, pegar, pedir alguma informação, tem que conciliar com a informação da página apresentada.
O que acontece é o contrassenso da página e do funcionário. Isso para dizer o quê? Não é preciso fazermos ginásticas para sabermos que as nossas instituições públicas não dá bom exemplo em termos de comunicação nas instituições privadas. Quem regula deve ser sempre melhor. Não pode ser o privado está a um passo do que o público, mas é o que nós temos estado a ver. Se nós fazermos um rácio e fazermos de comparação, qual é as instituições que comunicam melhor, pública ou privada? Vamos ir todos no privado. Porque o privado quer ganhar, o privado ganha a competição, porque o privado para ganhar é preciso de uma boa comunicação. E o privado comunica-se, infelizmente, melhor que as instituições públicas. Há instituições públicas que se comunicam, estão a caminhar e aqui demos os nossos parabéns. A ENDE é uma empresa que felizmente está a caminhar em termos de comunicação e outras também, já falamos da Polícia Nacional, do SIC, que também está a caminhar em termos de comunicação, já percebeu que governar é comunicar. Não se governa sem comunicar. Se tu ou se nós pensarmos que devemos governar sem trazer uma comunicação aceitável, estamos a dar um tiro nos nossos próprios pés. Muito bom. Agora, nós estamos a ver que as empresas privadas acabam tendo maior desempenho por conta da competitividade que se registra neste contexto. E, na sua visão, como é que as empresas ou as instituições públicas poderiam também resolver este mesmo quesito, assunto? Isso é simples quanto a água. Autonomia. Okay. É preciso dar autonomia ao gabinete de comunicação institucional. Eu já disse a princípio que o gabinete de comunicação não é para o superior hierárquico. O que nós temos é gabinete que cuida da vida privada do tal superior hierárquico. Em todas as atividades que o superior hierárquico vai, mesmo atividades não oficiais, o gabinete também tem que ir. Não, o gabinete deve cuidar da instituição. Se nós darmos a competência, é só lermos, está escrito, o que está escrito não se inventa. E nós temos líderes que não leem. Tem que ler os documentos do reitor da sua empresa. Qual é o documento do reitor? É o documento que regula a organização e o funcionamento da instituição. Se é um gabinete de comunicação e imprensa, está lá os requisitos, está lá as competências desse gabinete. Então, leia, é só ler. Já dizia alguém que um instrumento de sucesso é a leitura. Se nós não temos a leitura como instrumento do nosso sucesso, vamos ter insucesso nas nossas instituições. Então, é importante darmos a competência ao gabinete de comunicação, imprensa institucional. Se o superior dizer, olha, faça o teu trabalho e me apresenta resultados, ele não vai se preocupar com torres, vai se preocupar com a instituição. E aqui o que nós também temos estado a ver é o excesso de zelo de alguns diretores. Querem agradar o chefe metendo uma fotografia dele na página, metendo um vídeo do chefe na página. Não, mete informação que agrega valores, informação que o utente, quando entrar para a página, vai dizer, opa, afinal para tratar o bilhete já não precisa de declaração. É essa informação que o utente quer, não é informação que o chefe foi tomar café. É interessante porque o Mário está a tocar muito neste ponto, onde as instituições promovem mais a imagem do chefe, do responsável da instituição, do que as ações que são desenvolvidas pela mesma instituição. Depara-se com este mesmo Mas, resultado? colega Gelson, antes de responder, Faz mas favor. não é segredo. Ao terminarmos o debate, vamos todos entrar na página de qualquer instituição. Qualquer instituição. E vamos ver que a imagem vai ser o chefe ou a comprar banana, ou a sapato, ou a apanhar táxi. É uma imagem de promoção do líder. A imagem que nós tínhamos que encontrar é a instituição vem comunicar que a partir de hoje está fora de uso este documento. A instituição vem comunicar que a partir de hoje a audiência está cancelada, vamos falar, todo mundo que vem para a instituição deve ser recebido. Isto é que é informação. Agora, não estou a querer dizer que os atos feitos pelo titular não devem ser partilhados. Mas deve-se controlar e deve-se meter em causa a instituição e não o titular. Exatamente. O que o colega Mário E aqui está a também será dizer... que não depende da instituição Não. em si? O que o colega Mário está a tentar dizer é muito simples de perceber. A comunicação institucional precisa ser assertiva.
chamamos isso comunicação assertiva. É o enfoque do objetivo, o qual nós informamos. Falou muito bem, vimos na peça que toda a comunicação precisa estar dentro daquilo que são os desígnios da instituição. A missão, valores, visão, objetivos. Se a nossa comunicação não estiver assente nestes desígnios de identificação da instituição, a nossa comunicação é nula. Não vai agregar valor, não vai trazer resultados, porque estamos a comunicar fora do padrão da instituição. E o líder, ou melhor, eu tenho dito assim, as normas institucionais não se adotam ou não se adaptam aos funcionários. São os funcionários que se adaptam às normas institucionais. Nós precisamos saber que este conjunto de normas dentro da empresa precisa exatamente ser cumprido ao nível daquilo que a empresa exige. Se não estiver preparado, há um outro quesito que nós chamamos na comunicação, utiliza-se o método corretivo. Retira-se quem não está à altura para fazer e coloca-se quem está à altura para cumprir. A comunicação precisa ser direcionada. Quem é que nós vamos promover? O copo. Toda a informação que imbuirmos as pessoas precisa estar voltado ao copo. É assim. Não é o líder desceu até para comprar jinguba, conforme falou o nosso colega. E você está ali. Não, isso não agrega valor para a marca. Não agrega valor para a marca. Porque o que queremos expandir é a marca. E não os indivíduos que identificam a marca. Tudo quanto que o Jaime está aqui a fazer é em prol do programa Jovial, esse programa da TV Jovial, que é direito ao assunto. Quando tiverem que falar, não vão falar o Jaime, vão falar, olha, tem um programa direito ao assunto que abordam assuntos, sim senhora, mas há alguém que se imbui para isso, o Jaime. Então o que está em jogo é a identificação da imagem. É simples, o colega falou muito, é que nem beber água. Às vezes é que nós não temos olhos de ver, ou queremos fingir que não estamos a ver, para não ultrapassarmos o problema. Os nossos gestores são tão teimosos que não querem sair da mesmice. O problema que se vive nas instituições em Angola, públicas e privadas, é a mesmice. E outro problema, o colega Gelson, é que temos diretores de gabinete de comunicação institucional que não são jornalistas. Temos que ler a lei. Quem deve ser diretor de gabinete de comunicação institucional? Alguém que tenha a qualificação de jornalista. Se não for jornalista, não serve. Mas como nós estamos em Angola e muitos querem cair de paraquedas em determinados lugares, metem pessoas ou nomeiam pessoas que não são jornalistas. Isso não é o Mário que está a inventar. Não, é mesmo extrato. É. Não é o Mário que está a inventar. Já está escrito e o legislador fez a norma desta natureza. É preciso ser jornalista para quê? Para conhecer a matéria. Tratamento da informação. O tratamento da informação. Se não for jornalista, lógico que não vai passar as matérias em tempo real. E em jornalismo, se não passar a matéria no mesmo dia, perde a qualidade. Vocês dominam isso melhor do que eu. Perde a qualidade, perde a audiência, perde muita coisa. Então é preciso ler. Convidamos os gestores só para lerem. Outra coisa que eu queria aqui contribuir é exatamente em dizer que em um gabinete de comunicação institucional, falou muito bem o meu colega, tem direcionamento dos profissionais que precisam fazer parte, não é qualquer um. Precisa-se ter um jornalista, um assessor de imprensa, um especialista em relações públicas, um fotógrafo, um designer. É necessário. Não esqueça o relator. Sim, não, estou aqui, estou a continuar ainda. Precisa-se ter. Isso para quê? Para não acontecer os textos errados. Exatamente, não, estou a continuar. Até o relator não, nós chamamos o especialista em técnicas de redação e documentação oficial. Claro. Precisa ter um especialista nessa área. Precisa ter alguém que compreenda de procedimentos de secretariado.
procedimentos administrativos para entradas, às vezes retiradas de memorandos, protocolos e etc. Ok? Às vezes para podermos também analisar aquilo que é o enfoque dos comunicados. Às vezes queremos os repúdios, as notas de imprensa e etc. Precisamos de ter, acima de tudo, um conselheiro, alguém que tenha uma visão administrativa na administração de informação. E por que temos de ter esses profissionais? Porque cada um age segundo aquilo que é a sua área de atuação. O jornalista, depois de dar o tratamento da informação, chega até o assessor de imprensa e pede opinião. Porque é o assessor que intermedia o processo da nossa imagem com a imagem externa. Ele sabe que aqui precisa entrar uma cor azul, porque o enfoque da informação sai isto. Não, calma, o nosso líder aqui tem que colocar um fato verde, porque o enfoque daquilo faz aquilo. Estou a conseguir perceber o seu ponto de vista, mas eu gostava de que nos dissesse também, enquanto especialista como um assessor de comunicação, o que tem feito para ajudar, para que as empresas possam resolver, as instituições todas, possam resolver estes problemas ligados à comunicação. Olha, felizmente estás a falar com alguém que todos os dias dá entradas de solicitações para workshops gratuitos, mas ainda assim temos instituições a resistirem, né? O que eu tenho feito é contribuir com atividades corporativas, ajudar as instituições exatamente neste instrumento extremamente importante. Tenho feito lives nas minhas páginas, comunico sempre alguns trechos, alguns artigos sobre comunicação e uma das mais-valias que eu achei que devia trazer como contribuição para a edificação desta nação, eu tenho dito sempre, essa máquina que se chama Angola, é o lançamento do site de assessoria mediática que foi feito no dia 9 de setembro, no passado dia 9, na Mediateca de Luanda. Então, temos feito, enquanto especialista, a nossa parte para mostrarmos exatamente o que é que nós precisamos direcionar para pelo menos as nossas instituições saírem deste caos e passarmos a ter uma visão dentro daquilo que mas ainda assim sente que há uma certa falta, uma falta de interesse por parte de algumas instituições. A resistência à mudança. Okay. Nós gostamos de continuar na mesmice, mas acredito que todo profissional tem essa obrigação de continuar a persistir e ver pelo menos os objetivos a serem alcançados. Muito bom. Depois desta visão, ou desta resposta que foi passada pelo Gelson, eu gostava de perceber do Mário qual seria a atitude mais assertiva quando nós vemos que uma instituição está a divulgar um documento com diversos erros, seja ela pública como privada. A prática das nossas instituições, por quer pública, quer privada, é escrever mal. Exato. E além de escrever mal, não tem humildade de poder admitir e retirar o texto em circulação. Porque quando se põe um texto em circulação, é difícil também retirar. Por isso é que é importante tu teres quadros suficientes, capacitados, neste mesmo departamento. Porque quando a comunicação já transcende a instituição, fica difícil de retirar do consumo do público. Isto não quer dizer que não se pode fazer o reajuste do comunicado ou da informação. Pode ter sido feito, mas a primeira comunicação, como fala na gíria, já foi feita, já se leu, já se circulou. E hoje em dia a comunicação é mesmo no link. Quem manda em 1 minuto, já chegou no Brasil, chegou nos Estados Unidos, todo mundo já leu. Portanto, o que nós apelamos às instituições, quer pública, quer privada, é que antes de sair um documento é preciso ler. É preciso ter calma, é preciso ver com um relator linguístico para ver os pontos, os parágrafos, porque o documento fala. E como o documento fala, então deve falar como deve ser. E os líderes têm que ter a paciência e têm que ser humildes. Humilde na questão de aprender com o liderado, porque o líder não é aquele que é detentor de toda a sabedoria. Não, ninguém tem toda a sabedoria. Cada um de nós vamos aprendendo na área do outro. Não sou jornalista, vou aprender com o jornalista. Eu não posso ser um paraquedista de também dizer que também quero fazer jornalismo, porque quero fazer. Não, eu
formei numa outra área, devo aprender as vossas técnicas e devo ouvir quem de facto conhece a matéria. O que passa aqui é questão de ouvir. Os nossos líderes não ouvem como deve ser. É o que nós temos mesmo que pedir, que sejam mais humildes e que ouçam mais os técnicos. Agora, é preciso, de facto, deixar com que os técnicos trabalhem. Se não deixar com que os técnicos trabalhem, vamos ter os problemas que nós temos estado a assistir nas instituições públicas. E nós estamos aqui sempre a bater na pública porque o privado não tem muito problema. O privado, penso que o privado já tem noção de que uma boa comunicação vai ter progresso no futuro e vai ter a sua empresa no auge, ou até a sua empresa nas mídias. Portanto, penso que o maior problema aqui está mesmo no público e que deve, de facto, ouvir e comunicar melhor. Como é que nós podemos relacionar a comunicação institucional ao vazar das informações? Porque nós vemos muito documentos que foram vazados e como é que nós podemos relacionar isso? Mas os documentos vazados, muitos documentos são vazados, quer pública, quer privada, não me parece que seja do Gabinete de Comunicação Institucional. Não me parece que seja aí. Me parece que seja, muitas das vezes, nas secretarias, nos gabinetes dos próprios, vamos assim dizer, dos próprios chefes, não é? São gostos de ser chamados assim. Os próprios chefes. Por quê? Porque o Gabinete de Comunicação Institucional sabe que o segredo da comunicação é o sigilo. Sem o titular aprovar, nenhum documento é partilhado. E se há vazamento, não quero acreditar que seja os técnicos desse gabinete, porque ele sabe que a maior faca para a comunicação é o sigilo profissional. Exato. Portanto, eu penso que é uma matéria que deve ser estudada com calma e cautela e que não possa vir a acontecer em nenhum órgão. Qual é a sua visão, Gelson? Olha, é exatamente de culminar, porque acredito que tudo quanto nós tínhamos aqui para dizer foi dito e o colega terminou muito bem a sua abordagem. Se calhar completar muito com a ideia de que nós reclamamos muito o conceito da humanização nas instituições públicas e precisamos compreender que quando falamos da humanização, a comunicação institucional traz isso de cima, identificando a humanização como o ser humano no dentro de tudo. Quando, enquanto instituição, me prontifico para atualizar, informar aquilo que eu estou a fazer, é porque eu reconheço a importância de quem depende de mim. E falou-se muito bem aqui acerca dos elementos funcionais, problemáticos das administrações. Eu tenho dito assim, 70% das pessoas que fazem as enchentes nas administrações não vão exatamente para serem prestado um serviço. Na maioria das vezes, essas vão só para serem informadas de algum serviço por se fazer. Mas por que acontece isso? Por falta exatamente da informação e do impacto do clique. Hoje o mundo é num clique e as páginas não são funcionais. As administrações, eu estou a falar porque eu exatamente dou treinamentos nessas instituições, a informação é muito burocratizada. Um trechozito que se vai publicar numa página de uma administração precisa passar primeiro no fulano, depois no fulano, até o administrador tem que saber o que é que se vai publicar. Se falar não sai. Então eu acho que o colega de painel falou muito bem quase ao princípio. A autonomia ao profissional de comunicação. Ele e mais os seus vão analisar o que é óbvio para ser informado e o que não é óbvio. Mas não acho que assim tem mais margem para erros? Não é margens, nós temos medo. Uma coisa é prevenir o erro, que chamamos em gestão de prevenção e antecipação. Outra coisa é medo. Quando nós temos este processo todo, por exemplo, tal como nós dissemos aqui, o gabinete de comunicação é preenchido por vários profissionais, ou com vários profissionais. Então qual é a obrigação destes profissionais no gabinete de comunicação? Se o administrador precisa validar a informação. Então o administrador vem ser o comunicador. Faz o papel duplo, administra e comunica. Então há necessidade de começarmos a respeitar os profissionais em detrimento às áreas que são chamados a cumprir. Há necessidade disto.
nunca vai existir uma instituição que se comprometa em crescer e que não abrace a comunicação como o seu parceiro ideal. Não vai. Então precisamos aqui compreender que a comunicação institucional é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer instituição. Muito bom. E com esta opinião esta visão que foi levantada pelo Gelson, eu convido também já você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, a deixar o seu like, a compartilhar e também a comentar. Será que já disse? Se não, digo, e se já disse, volto a repetir, deixe o seu comentário, que nós queremos ouvir a sua opinião e assim podermos fazer algo melhor. Como tinha dito também, já estamos a caminhar para o fim do nosso programa. Não sei se o Gelson gostava de dizer mais alguma coisa sobre o tema em análise. Bom, eu acho que agora vou trazer aqui para a minha sardinha, né? Eu sou formador de comunicação institucional e assessoria de imprensa e gostava muito que as instituições procurassem saber mais sobre o funcionamento destas ferramentas e também que visitassem o site de assessoria mediática. Foi lançada uma coisa de menos de 6 meses, de 3 meses. E acho que a visita das instituições seria exatamente uma valia para nós. Como podem o site? Exatamente, acessar apenas o www.consultoriagangola.com. Repito, www.consultoriagangola.com ou descarem pelos terminais telefónicos 923 89 30 94, repito, 923 89 30 94 ou 934 53 94 39. Muito Obrigado. bom. Mário? Bem, o nosso apelo é o sempre, né? Esperemos nós que as instituições públicas e privadas saibam comunicar, saibam olhar o lema que o líder de Angola trouxe, que é comunicar, trabalhar mais e comunicar melhor, e que de facto as instituições trabalhem mais e comuniquem melhor. E eu posso acrescentar, melhor, com qualidade e serenidade. Muito bom. Obrigado, Mário Aragão, jurista e analista político. Obrigado também ao Gelson Kanda, que é assessor de comunicação. Assim, caro ouvinte que esteve deste lado, caro telespectador que esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Receba os abraços desta equipa que trabalhou para si com todo amor e carinho. Não se esqueça, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se também se ainda não é inscrito e ajude a TV Jovial a crescer. Tchau, tchau. Estamos juntos. Na paz de Deus.